Amém. Boa noite a todos. Graça e paz. Tá feliz aí com Jesus? Então fica de pé quem está sentado. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 28, por favor. Mateus capítulo 28, nós vamos ler a partir do verso 18. Quem encontrou, dá um glória a Deus aí bem alto. Amém? Diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eis que sou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em algumas versões, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Pode sentar. Na última quinta-feira, no último culto, nós tivemos a graça de Deus de ministrar aqui sobre princípio de autoridade espiritual. Foi um tema que Deus cravou forte no meu coração, pelo tema que nós estamos trabalhando esse mês, que é o poder da aliança. Dá um glória a Deus aí. Fala comigo, o poder da aliança. E nós precisamos aprender, queridos, que Deus, Ele vai trabalhar poderosamente em favor de uma igreja aliançada. Quantos podem dizer amém com isso? Não existe nada mais precioso do que preservar a aliança que Deus fez com os seus filhos. Aliás, para que essa aliança pudesse ter sido gerada, para que ela pudesse ter valor, o Espírito de Deus precisou atuar com Jesus nesta terra e levá-lo, conduzi-lo a um caminho de muitos desafios. Jesus foi extremamente desafiado, irmãos. Você pode crer no que eu estou dizendo para você. Jesus, quando se manifesta homem nesta terra, ele passa exatamente por todos os princípios de tentação, provação, afronta, até a chegada de Cristo Jesus no Gólgota, ou seja, no Monte Caveira, onde ele foi crucificado e morto. Jesus experimentou toda sorte de mazelas da sociedade. Jesus teve todo tipo de propostas indecentes para não continuar, ou para que ele não pudesse dizer a célebre frase antes de ser recolhido aos céus. Ele disse: está consumado. Jesus, para poder ter dito está consumado, ele tinha plena convicção de que ele cumpriu. E a partir de Cristo Jesus, nasce então a nova aliança entre Deus e o homem. A partir daquele momento, estava estabelecido a maior de todas as autoridades que poderiam ser representadas, tanto no céu quanto na terra, no que se diz respeito ao mundo espiritual e às coisas de Deus, que é o meu e o seu Jesus. Posso ouvir um amém? Por isso o poder deste texto, por isso o extraordinário texto ao qual o
próprio Cristo Jesus, ele deixa claro para nós, a geração de agora, para a vindoura, para aqueles que virão após nós, se Jesus não voltar. E disse desde o passado. Jesus aproxima-se deles e deixa bem claro: foi-me dada, foi transferida a mim toda a autoridade. Levanta teu dedinho para cima, diga comigo: nos céus e na terra. Diga mais alto: nos céus e na terra. Me ajuda a pregar, por gentileza, porque eu estou olhando para pregadores da palavra aqui. Dá um glória a Deus aí. Diga para quem está do seu lado: Jesus tem autoridade no céu e na terra. Isso, fala para umas 3 pessoas aí. Você precisa entender: Jesus tem autoridade nos céus e na terra. Eu acho interessante que este princípio de autoridade, ao qual nós estamos aqui ministrando para vocês, o próprio Cristo deixou claro que a Ele foi dado, a Ele foi transferido. Antes do Cristo poder deixar claro a missão que Ele delegou para mim e para você enquanto igreja, de podermos pregar o Evangelho, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, primeiro Ele precisou se submeter a autoridades, tanto na terra e até mesmo no céu. Pastor, Cristo, Ele se submeteu à autoridade na terra? Sim. Enquanto eu estou falando aqui com você, eu quero que você abra no célebre texto do batismo de Jesus. Abra comigo aí nesse mesmo livro, volta no capítulo 3, a partir do verso 13, daqui a pouquinho nós vamos ler. Mateus 3, a partir do verso 13. E é muito importante que você compreenda sobre isso. Pastor, o fundamento do princípio de autoridade, por que é tão importante ensinar para a igreja? Hoje, se você não entendeu nada quinta-feira, você vai entender hoje, em nome de Jesus. E quando vamos pular para um outro tema, quando o Espírito Santo de Deus achar que você aprendeu, dá um glória a Deus aí. Nós vamos ficando mais velhos, vamos ficando um pouquinho mais safos. Nós vamos perdendo aquela empolgação de querer ficar pregando sempre uma mensagem nova que ninguém nunca ouviu, para a amada igreja do Senhor. E hoje eu estou em um ambiente onde eu vou pregar o que Deus mandar eu pregar. Dá um glória a Deus aí. Porque Ele sabe o que você precisa ouvir. Ele está preparando você para que você possa receber coisas grandes das mãos dEle. Dá um glória a Deus aí. Você é uma obra em construção. Amém? Se eu pudesse colocar uma placa, no seu peito, eu ia colocar uma placa assim: cuidado, estamos em obra. Dá um glória a Deus aí. Fala para quem está do seu lado: irmão, cuidado comigo, eu estou em obra. Quem está construindo aí sabe, Você vai numa construção aí, você tem que ficar esperto. É tudo muito legal, mas você tem que ficar atento. Pode ter alguma coisa ali, Pode dar algum problema. Nós estamos em obra, estamos sendo construídos para algo poderoso que Deus quer fazer nesta igreja. Quem é a igreja aí? Dá um glória a Deus aí. E deixa eu dizer, o Espírito contou para mim que você faz parte de uma obra poderosa que Ele quer fazer. O Espírito Santo tem dito a mim que Ele tem algo poderoso com esta igreja. Dá um glória bem alto aí. Diga: eu sou a igreja. Diga: juntos somos a igreja. Amém, queridos? Então, compreender o princípio de autoridade, autoridade do nome de Jesus, a autoridade que é construída através, desse relacionamento entre nós e Deus, o que nós aprendemos com Ele, vai fazer de cada um de nós uma ferramenta poderosa de Deus na terra para o cumprimento dos sonhos dEle para com a humanidade. Ou seja, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha vida. E como ouvirão se não há quem? E para nós pregarmos, nós primeiro precisamos construir a autoridade. Dá um glória a Deus bem alto aí. Porque nós estamos lidando com um inimigo extremamente perigoso. Fala para quem está do seu lado, irmão, se você não sabe, o diabo é perigoso. Fala para ele. Querido, o diabo é um psicopata perigosíssimo. E o pior, inteligentíssimo, alto nível de inteligência. Satanás é dotado de uma sagacidade, irmãos, que não dá para duvidar do que ele é capaz de fazer. Ele é tão ousado que ele tentou o próprio Cristo no deserto, em algumas questões que ele oferecia para Jesus, que talvez, só talvez, se fosse eu e você, já teria caído na primeira oferta. E ele continua até nos dias de hoje, exatamente tentando nos pegar naquilo que nós somos fracos. Por isso nós precisamos aprender sobre o princípio de autoridade, para que eu e você, assim como Jesus Cristo, possamos derrotar o inimigo em nome de Jesus, o inimigo das nossas almas. Jesus se submete à autoridade de um profeta. Fala comigo, o profeta João Batista. Fala mais alto, o profeta João Batista. João Batista é uma espécie de precursor do caminho de Jesus. João Batista vem anunciando o arrependimento, o reino de Deus. João Batista vem exercitando a questão do batismo nas águas. João Batista vem exortando e também alertando o povo que a manifestação do Messias, o Cristo Jesus, aconteceria a qualquer momento. João Batista tinha uma missão muito árdua. João Batista vem e se manifesta na terra depois de um período, de uma espécie de um silêncio de Deus nos céus para com a nação de Israel. E de repente se manifesta um homem esquisito, né? Um homem estranho que se alimentava de mel silvestres. A Bíblia diz que ele tinha uma voz extremamente, como se fosse voz de trovão. João Batista não tinha modos para falar com ninguém, ele era muito objetivo. A maneira mais educada que Jesus tinha de falar com a igreja era assim: arrependam, raça de víboras e serpentes, porque é chegado o reino dos céus. Então João Batista não estava muito preocupado se você ia dar o dízimo para ele ou não, se você ia dizimar na igreja de João Batista ou não. Ele só dizia o seguinte: ô cobra, você precisa se converter, porque o reino de Deus é chegado, e se você não se converter, você vai queimar no fogo do inferno. O João Batista não queria saber se era rico, se era pobre, se o teu dízimo era o mais alto ou mais baixo. João Batista tinha uma missão completamente árdua, que era realmente de chocar aquele povo no que se diz respeito a uma palavra de exortação. De repente João Batista estava ali no Rio Jordão batizando, e quem que se apresenta a ele? O meu e o seu Salvador. Dá um glória a Deus. De repente chega a autoridade suprema, chega naquele lugar. De repente chega o verbo. De repente chega aquele que inclusive criou as águas que João Batista estava usando como matéria-prima para batizar os pecadores. Dá um glória a Deus aí. E quando Jesus se apresenta diante daquele ritual, daquela cerimônia do batismo, João Batista, ele fita os olhos em Jesus e ele diz: não sou digno de fazer isso. Vamos ao texto? Jesus foi a Galileia, ao Rio Jordão, para que João Batista fala comigo, batizasse. Fala para quem do seu lado: irmão, acorda, irmão. Fala, participa aí, irmão. Pergunta para quem está do seu lado: você veio hoje, irmão? Então me ajuda aí. Você não, você que está perguntando aí está esperto. É só quem está do seu lado, amém? Jesus, ele foi até João Batista para ser o quê? Batizado. Olha o que acontece no verso 14, é interessante isso daqui. João, porém, tentou o que, igreja? Impedi-lo. João fala: não, de jeito nenhum, né? Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor.
Ou seja, João Batista estava gritando raça de víboras e serpente para todo mundo, irmãos. Mas quando ele olha para Jesus, ele reconhece a autoridade profética e santa que pisava naquele lugar. Disse ele então: por que vem a mim? Fala, por que vem a mim? Fala, por que Jesus foi até João Batista? Fala comigo, se ele é maior. Fala, se ele é Deus. Agora ensina quem está do seu lado, porque você está aprendendo. Fala, porque Jesus reconheceu a patente de autoridade de João Batista. Fala para ele. Fala comigo, Jesus compreendeu que João Batista, fala comigo, naquele momento, era uma autoridade profética levantada por Deus. Agora diga comigo, nem Jesus ousou desrespeitar uma autoridade profética na terra. Ah, dá uma poderosa salva de palmas aí. Por que vens a mim? Eu deveria ser batizado pelo Senhor. Jesus então respondeu: é necessário que seja assim. Devemos fazer tudo o que Deus quer. E João concordou em batizá-lo. Olha o que acontece. A partir do momento que Jesus reconhece a autoridade de João Batista e ensina para ele, falando para ele: João, ei Joãozinho, seu lindo, comedor de gafanhoto, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus quer, meu filho. E o quando Deus quer não tem discussão. Dá um glória a Deus aí. Fala para quem está do seu lado, não discuta com o que Deus estabeleceu. Amém? Amém ou não amém? Então, Jesus não abriu para João Batista discutir. Ele só falou: João, fica de boa aí, faz a tua parte. Porque aqui você é autoridade sobre a minha vida e é você quem vai me batizar. Ok, João? Então, vamos lá? No 3, hein, João? Vamos lá, nós dois, hein? Por quê? Porque Deus mandou. Fala comigo, quando Deus manda, ninguém deve discutir. João concordou em batizá-lo. Olha o que acontece depois do batismo, isso aqui é poderoso. Verso 16. Depois do batismo, quando Jesus saía da onde? Da água. O que aconteceu? O céu se abriu. E ele viu o Espírito Santo descer como uma pomba sobre ele. E uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, a quem muito me dá alegria. Na minha versão. Deixa eu explicar uma coisa para você. Coloca a mão sobre a sua cabeça. Fala: céus abertos sobre a minha vida. Fala: é só depois que eu compreender princípio de autoridade. Fala para quem está do seu lado, entendeu, cabeção? Se você não tem intimidade com essa pessoa, diga: me desculpe, é o pastor que mandou falar. Fala aí. Não adianta ficar bravo não. O Richard disse que vai pôr na minha conta ali o cabeção. Aí sabe o que está acontecendo com essa igreja desse tempo? Uma igreja extremamente difícil de compreender princípio de autoridade. Uma igreja que ama questionar princípios de autoridade. Uma igreja que tem uma teologia própria. Uma igreja que ama abrir debates sobre quem é e quem não é autoridade. E deixa eu dizer uma coisa, levanta a tua mão em nome de Jesus. Não cabe a você discutir a autoridade que Deus levanta. João Batista naquele momento era autoridade acima de Jesus e ponto final. Ainda que a sua cabeça bugue. Porque quando João Batista estava dizendo isso, eu falei: é isso mesmo. Se eu estivesse lá, eu ia falar: é isso aí, João. O que você está pensando? É o Messi aí, rapaz.
Eu sou víbora, mas o mestre é o mestre. Fala para ele que ele é víbora. Eu ia falar para João, chama ele de víbora, João. Você não é o cara? João quase que falou, eu sou uma víbora, Senhor, me batiza, eu que preciso ser batizado. Mas Jesus deixou um código para esta geração, põe a mão na cabeça, que quer céus abertos sobre a cabeça, olha só. Uma geração que quer bênçãos, uma geração que quer milagres, uma geração que quer transformação, uma geração que quer os céus abertos sobre a cabeça, mas não respeita a autoridade. Céus abertos sobre a cabeça de um crente é só do crente que respeita a autoridade. Não haverá céus abertos sobre a minha e nem a sua cabeça se eu e você não compreendermos o princípio de autoridade. E sabe qual que é o tema de hoje? Diga comigo, o princípio de autoridade preserva a aliança. Fala mais alto, o princípio de autoridade preserva a aliança. Fala para quem está do seu lado, o princípio de autoridade vai preservar a tua aliança. Quantos estão entendendo aqui? Nós estamos já nessa última semana falando sobre aliança, e eu não posso finalizar um tema tão importante desse sem dizer para você que se você não aprender princípios de autoridade, não haverá céus abertos sobre a tua cabeça, não haverá o mover do Espírito Santo. Os céus se abriram diante dos olhos do profeta, os céus se abriram diante de todos ali, sobre a cabeça de Jesus, somente depois que ele se submeteu à autoridade profética de João o Batista, a voz que clamava no deserto, levantado pelo próprio Deus. Seu ministério, dá glória a Deus aí. O que Deus tem para a sua vida, e eu estou aqui pregando para homens e mulheres que serão levantados como autoridade espiritual nesses tempos. Posso ouvir um amém? Se você não acredita, eu vou profetizar e Deus vai te pegar. E vai acontecer com você como aconteceu com muitos homens de Deus. Eu nunca sonhei, nunca imaginei, nunca pensei que Deus fosse me usar dessa maneira. Mas sabe o que aconteceu? Você aprendeu a respeitar o princípio de autoridade. E o Senhor Jesus está dizendo: ei, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. E a partir de agora, vão, pregue o Evangelho, batizem-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vocês pisarão serpentes, escorpiões, não lhe causarão dano algum. Ei, vocês terão toda a autoridade sobre domínios de principados e potestades, porque quem se submete à autoridade profética tem autoridade para vencer Satanás na terra. Princípio de autoridade que abre o céu sobre a tua cabeça, que move a eternidade sobre você, que os céus testemunham acerca de você quando você se move debaixo de autoridade. Deus se manifesta diante dos olhos do profeta, que está diante daquelas pessoas que estavam ali à beira daquele rio Jordão sendo batizada nas águas, diante do próprio Cristo, que experimenta o gostinho do início do ministério. O ministério de Jesus se inicia com Deus no céu testificando sobre o Filho na terra, dizendo: este é o meu Filho, a quem eu tenho muito prazer. Ele está dizendo em outras palavras: é isso aí, meu filho, já está começando certo, você está se submetendo à autoridade. Agora você tem legalidade de começar a pregar o Evangelho. Agora você tem autoridade de começar a curar. Agora você tem autoridade de ressuscitar os mortos. Então glória a Deus aí. Agora você tem autoridade sobre os demônios, porque só recebe autoridade quem se sujeita à autoridade. É um princípio. Tem muitas pessoas se auto-ungindo, muitas pessoas se auto-consagrando, muitas pessoas se movendo como bruxos na terra. Eu vou repetir: feiticeiros, debaixo de uma ordem espiritual qualquer, mas que não é a de Deus, e se movendo na terra.
Homens que não se submetem ao pastoreio, que não se submetem à liderança, que não se submetem ao discipulado, que não se submetem a uma autoridade estabelecida na terra. Deixa eu dizer, Deus não está com esse tipo de gente, ou ele seria contraditório com ele mesmo. Porque se a ele foi dada autoridade nos céus e na terra por um propósito, para que o evangelho, fala comigo, o evangelho fosse pregado, meu irmão. O evangelho verdadeiro só funciona com quem se move debaixo de um princípio de uma autoridade. Nós precisamos compreender o princípio da transferência de autoridade espiritual, que começou no céu com Jesus, de Jesus para com os discípulos, e até nos dias de hoje, esta autoridade que está aqui, irmãos, à sua disposição para ser transferida para você, para ser transferida na tua vida, para que você tenha autoridade aonde você pisar e aonde você chegar, e você ser uma verdadeira voz profética em lugares caóticos, porque quando você pisa, você não pisa representando você, mas você pisa representando o reino de Deus, ao qual as portas do inferno não prevalecem sobre ela. A igreja poderosa de Cristo. Não é você quem chega. Você chega em um ambiente tumultuado, você chega em um ambiente contaminado, você chega em um ambiente de incredulidade, aonde os parâmetros da justiça de Deus estão completamente todos contaminados, e quando você chega, você é um balizador. Você chega, o céu se abre sobre a tua cabeça, dá um glória a Deus bem alto aí, e o próprio Deus do céu, ele testemunha e fala: este é o meu filho a quem eu me agrado nesse lugar. Esse tem autoridade para abrir a boca, e diga comigo, expulsar os demônios. Fala, curar os enfermos, trazer paz. Fala, onde tem caos, trazer justiça. Fala, aonde Satanás está trabalhando para destruir a comunhão daquelas pessoas. Este é você. A pergunta que eu faço, irmãos, como é que nós podemos fazer isso por nós mesmos? Eu não posso viver enganado. Eu tenho que dizer para você, o Senhor, Ele quer ensinar você a ter autoridade para você ser um profeta de paz na sua casa. Para você ser um homem de Deus que tem autoridade para abrir o céu sobre a tua casa quando você percebe que está passando luta lá. Para que você seja alguém que libere uma palavra profética que dê destino para os teus filhos. Para que você tenha autoridade profética, inclusive, para colocar Satanás e seus demônios da porta para fora da sua casa. Porque você vai dizer para ele: duas autoridades espirituais aqui não. Você é uma autoridade das trevas, eu represento os céus é maior do que você. Pega tudo que é teu e cai fora daqui em nome de Jesus. Mas essa autoridade precisa ser construída em você. Essa autoridade precisa ser, fala comigo, transferida. Fala, outorgada. Antes, fala comigo, antes preciso aprender a obedecer, para só depois ser legitimado a exercer autoridade. Eu falei sobre isso no último culto. Deus jamais vai levantar alguém com patente espiritual que primeiro não sabe se submeter a uma autoridade superior. Ou seja, primeiro você segue o exemplo de Jesus, você se submete à autoridade de alguém que foi levantado primeiro, de alguém que foi levantado pelos céus, se coloca debaixo dela e você recebe a transferência daquela autoridade que você honra, e a partir de agora, levanta a tua mão em nome de Jesus, você exerce autoridade sobre pessoas que Deus vai colocar embaixo de você. Pastor, mas eu não quero ser líder. Mas eu sinto muito em dizer, você foi chamado para ser líder. Você foi chamado para ser líder lá na sua casa. Dá um glória a Deus aí. Você foi chamado para ser líder para os seus filhos. Você foi chamado para ser uma liderança para a sua família. A Bíblia diz que Ele levantou os seus filhos na terra como cabeça e não como
cauda, mas o princípio da autoridade é o único que vai garantir para você este posicionamento de cabeça. Ou seja, toda patente de autoridade, ela passa pelo crivo, fala comigo, da obediência. Fala comigo da obediência. Por exemplo, antes de ser pai, eu sou filho. Olha que interessante. Ou alguém já nasceu pai aqui, nasceu na terra com 4 filhos para criar. Foi assim que aconteceu? De repente você na terra, né? Saiu algo que você olhou, estava saindo até uma fumaça. Vim da onde? Da onde, né? Aí você olha no espelho e você fala, da onde eu vim tem mais? Né? Quem nasceu assim? Num estalar de dedos, né? Se apareceu como uma fumaça na terra. Foi assim? Claro que não. Você nasceu bebezinho, você deu trabalho, você fez manha, você fez birra, você respondeu bastante, né? Se você foi igual eu, você tomou uns tapas, umas varadas boas, né? Meu Deus, Mateus conheceu minha mãe hoje, né? Sentiu o drama não? Eu estou te falando, o manto lá é forte, né? Então, antes de ser pai, você primeiro é filho. Antes de ser chefe, olha que coisa interessante. Ninguém chega do nada numa empresa, chega lá, né? Chega lá numa multinacional, fala, manda chamar o chefão aí. Aí se o chefão chega, fala, rapaz, eu quero trabalhar aqui. Ah, você quer trabalhar aqui? Uhum. E o que você quer ser? Chefe. Eu quero é mandar. Eu não quero nem saber quantos funcionários tem. Eu quero é mandar em todo mundo. É assim que funciona? Não, meu amigo. Você vai aprender a primeiro ser um subordinado. Aquela liderança, fala comigo, liderança. Vamos mudar? Fala aquelas autoridades. Faz assim comigo, ó, em você. Se na terra, no sistema da terra, você não é promovido, nem no sistema da terra, se você não demonstra respeito pelas autoridades ali constituídas, o que você acha que vai acontecer com você se você bater de frente com o teu chefe? O que vai acontecer? Teu chefe chega ali para falar com você, você vai olhar para ele e falar assim, rapaz, está querendo me ensinar? Né? Quem é você? Eu sou teu chefe, cabeção, né? Passa lá no RH e tchau. Por quê? Você não está preparado para conviver no nosso meio, porque aqui tem ordem, aqui tem autoridade. Quem não se submete à autoridade não prospera em lugar nenhum. Por quê? Porque foi assim que Deus estabeleceu. E ponto. Então, antes de ser chefe, eu preciso aprender a ser um bom subordinado, ser um funcionário de excelência, ser alguém que resolve problemas, ser alguém que observa aquele ambiente e faz tudo com excelência naquele lugar. Levanta a tua mão em nome de Jesus, você vai ser honrado. Isso aqui é o básico. Antes de ensinar, de eu ser professor, primeiro eu sou aluno. Todo professor um dia sentou em uma cadeira de aluno para aprender, sim ou não? Antes de discipular alguém, eu preciso primeiro ser discipulado. Então aqui fica uma hashtag, fica a dica para os filhos ministeriais desta casa. Você que Deus tem um chamado na tua vida, dá um glória a Deus aí. Se você, meu filho, não aprender a se colocar debaixo das autoridades que estão sobre você, você nunca vai tocar ninguém nesta igreja. Por quê, pastor? Porque você não deixa? Não, meu filho, porque é princípio espiritual. Deus não vai te levantar com patente de autoridade se você não sabe se submeter a ninguém. Deus levantou um discipulador, colocou um líder sobre você. Não adianta querer burlar o sistema. Fala o sistema. Você ouviu bem, Deus tem uma sistêmica, irmão. Deus tem um sistema. João Batista quis discutir com Jesus. Jesus entrou na discussão de João Batista? Sim ou não? Fala, então ele não vai discutir com você. Não tem discussão. Ah, mas eu não concordo. Então,
É simples. Cai fora. Credo, pastor, é verdade. Cai fora. Porque entre você batendo de frente com quem Deus levantou e a autoridade, você pode ter certeza, irmão, você vai se lascar. Deus não vai negociar. Ponto. Porque se lá na empresa que você trabalha você baixa a bola para o teu gerente, por que você acha que na igreja vai virar bagunça? Não vai. Porque a casa é de Deus e a palavra dele não muda. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Ninguém será levantado como autoridade em lugar nenhum, nem numa empresa, nem na casa de Deus, nem em lugar nenhum, se não aprender a se submeter à autoridade. Dá um glória a Deus bem alto aí, querido. Lucas capítulo 10, verso 19. Está tranquilo até aqui, irmãos? Fala para quem está do seu lado, aperta o cinto aí, que foi só a introdução da mensagem. Quem queria estar participando da campanha do Vale do Sal aí, levanta a mão. Da rosa ungida, levanta a mão aí. Aqui não tem isso. Amém? Fala para quem está do seu lado, aqui tem Bíblia. E a Bíblia vai prosperar a tua vida, a tua casa, porque é a palavra de Deus. Nós não precisamos de nada a não ser da palavra. É a palavra que prospera. Dá um glória a Deus aí. Ponto, irmão. Não tem receitinha. Não adianta querer ficar inventando. Pôr uma faixa bem colorida ali fora com a foto do pastor Milton. Olha lá que bonitão. Olha lá o pastor Milton. Pensou que bonito? Do lado a Selma. Pastor Milton com a Bíblia assim. A Selma olhando assim para o lado. E embaixo colocar a campanha da rosa ungida. Preleção, reverendo Milton Sobreiro. Meu Deus. Eu ficar lá escutando o pastor falar para mim de princípio de autoridade, eu quero é a rosa. Fala, misericórdia. Lucas capítulo 10, verso 19. Olha que coisa linda. Esse mesmo Cristo que disse: eu tenho toda a autoridade, a mim foi dado a autoridade sobre os céus e a terra. Levanta a mão comigo, você vai ler com as mãos levantadas. Olha o que ele fala: eu dei a vocês a autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, sobre todo o poder no inimigo, e nada lhes fará dano. Ei, deixa eu dizer uma coisa: a autoridade de Deus transferida para você, debaixo de um ambiente profético de obediência, quando você se submete ao pastoreio, quando você se submete ao discipulado, quando você não é boca dura, quando você não é teimoso, quando você não é desobediente, sobre você, levanta a mão em nome de Jesus, está a autoridade para pisar cobras, escorpiões e todo o poder que há das trevas não vai resistir a você. É só assim. É por isso que é simples, mas ao mesmo tempo muitos se perdem. Existem pessoas se metendo a pisar serpentes e escorpiões sem ter uma autoridade sobre a cabeça. Aí sabe o que acontece? A Bíblia chama esses demônios de serpente e escorpião por vários motivos, mas eu quero simplificar num deles. Fala comigo: são peçonhentos. Mais alto: são peçonhentos, venenosos e podem matar. Fala: peçonhento, venenoso, pode matar. Ou seja, quando eu me meto em algo que eu não tenho autoridade, é muito simples isso acontecer. É quando você vai discipular, quando você não se submete ao discipular de ninguém. É quando você vai ensinar,
quando você não se submete ao ensino de ninguém. É quando você se mete a apacentar, quando você não se submete ao apacentamento e ao pastoreio de ninguém. É quando você vai entrar em guerras e em batalhas espirituais, quando você mesmo não se move profeticamente junto com a igreja, quando você não tem autoridade. Prepare o lombo, prepare as costas, porque a retaliação do diabo vem e vem para matar. O que acontece se eu pisar em uma cobra sem uma proteção? O que acontece? Ela vai picar, faz assim, ó. Vai picar. E ela vai inocular ali o veneno, vai transferir o veneno. A partir daquele momento, se eu pisei numa cobra sem proteção, se eu piso num escorpião descalço, ele vai picar. E a partir daquele momento, estou envenenado. E o que tem acontecido com muitos cristãos neste tempo, eles têm se metido à autoridade espiritual e pisado serpentes e escorpiões sem autoridade transferida. Simplifica, pastor? Muito simples, fácil para mim dizer. São aquele tipo de pessoa desobediente, contestadora, nada concorda, crítico da igreja, tudo critica, tudo está errado. Se fosse eu fazia melhor, eu não concordo, não tem outro melhor para colocar em cima de mim, quem é esse para tocar a minha vida? Aí quer orar pelas pessoas. Vem cá que eu vou orar por você. Quer sair na rua ministrando, pregando o evangelho, entra em guerras espirituais, preste atenção, entra em guerras espirituais com a vida de pessoas, achando que está cumprindo o ministério, fazendo a vontade de Deus, mas está pisando ninhos de serpente, ninhos de escorpião, sem ter o quê? A autoridade. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Pessoas que não se movem em obediência. Teremos uma reunião de liderança e de oração na igreja, não vem. Teremos um discipulado na igreja, nem aqui aparece. Gente, nós vamos ter uma reunião para dar algumas direções, não aparece, né? Mas está aí, ó, dando espadada para lá, dando espadada para cá, dando pitaco na vida da igreja. Ou seja, não se submete à autoridade e acha que pode pisar ninhos de serpente e escorpiões. O que esse tipo de demônio faz? Faz assim, ó. Aí sabe o que acontece? Essa pessoa é envenenada por um veneno desgraçado que traz para ela insensibilidade espiritual, que fortalece essa pessoa em um ambiente, fala comigo, de rebeldia, fala desobediência, rebelião. Ou seja, a pessoa fica insensível espiritualmente, ela é acostumada a desobedecer, ela é acostumada a não se submeter, ela é acostumada a sempre estar criticando. Ou seja, são pessoas que já foram envenenadas por esse demônio. Algo muito sério que eu e você precisamos compreender nos dias de hoje. Satanás, fala comigo, o diabo tem poder. Pode falar, irmão, o diabo tem poder. Onde está escrito, pastor? Fala, acabamos de ler. Vamos ler de novo, Lucas 10, 19. Eu darei a vocês o quê? Para pisarem o quê? Sobre todo o... Sobre o que, gente? Ah, o diabo tem poder, então? Fala, o inimigo tem poder. Fala, a desgraça do diabo tem poder. Fala para o seu vizinho, não é que o desgraçado do diabo tem poder? Mas a você, levanta a tua mão em nome de Jesus, foi dada toda a autoridade. E a Bíblia está dizendo, com autoridade, você pisa serpente,
pisa escorpiões, destrona Satanás, e dano algum chegará à tua tenda e à tua casa, porque Deus te deu autoridade para vencer as potestades e força das trevas. Quantos já viram assim falar assim: misericórdia, eu não quero me meter com esse negócio de trabalhar na igreja, porque depois a retaliação vem. Quem já ouviu isso? Gente que tem medo de fazer a obra por medo de retaliação. Ei, deixa eu desmistificar algo aqui. Não precisa ter medo. Jesus está dizendo: eu transferi para você a autoridade e nada te fará dano algum. Ei, sua casa não será tocada, tua finança não será tocada, teus filhos não serão tocados, nada, absolutamente nada, tua saúde não será tocada. O diabo não tem poder de tocar a vida de quem se move debaixo de autoridade. E o que é autoridade, pastor? É eu dizer agora que eu tenho superpoderes em Jesus? Não. A autoridade, ela precisa ser construída para determinados níveis de batalhas que Deus vai te levar. Deus não vai colocar você em uma prova que você não é capaz de suportar. Deus não vai permitir que sobrevenha, contra a sua vida aquilo que você não tem a capacidade, fala comigo, de vencer. É por isso que a Bíblia não mente, ela garante. Fala comigo: em Cristo nós somos mais do que vencedores. Deixa eu dizer uma coisa para você: seja qual for essa guerra que se levantou contra a sua vida, eu quero declarar uma palavra: você já venceu. Eu vou repetir: qual é a guerra que se levantou contra a tua vida? Qual é a guerra que está sobre a tua cabeça? Qual é a guerra que está sobre a tua casa? O que tem te tirado tuas noites de sono? Eu vou profetizar em nome de Jesus: em Cristo Jesus, você já venceu. Você já é mais do que vencedor. Mas a autoridade precisa ser construída. Uma das primícias, características de Deus é a sua autoridade. Deus não aceita ser tocado na sua autoridade. A autoridade, ela sempre existiu desde o início, desde o Éden. Deus cria os céus, Deus cria a terra, Deus cria o homem e delega para ele a autoridade para cuidar do jardim. E ele diz para Adão: Adão, você vai dominar sobre todas as coisas, toda a terra. Você tem autoridade. Vai, domine, dê nome, cuide, cultive. Adão, você recebeu a autoridade para cuidar de todo esse jardim que eu criei. Então, nós precisamos compreender que para que exista ordem, fala comigo, ordem, na terra, nós precisamos nos submeter à autoridade. Querido, se não tiver autoridade, as coisas saem da ordem. Você quer ver uma coisa? Adão e Eva são expulsos do paraíso porque eles tocaram na autoridade de Deus, no sentido de desobedecer. A partir do momento que eles desobedecem a ordem: não coma desse fruto, dessa árvore, se comer, vai morrer. Que eles desobedecem, Satanás, o rebelde, fala comigo, o diabo, o rebelde, ele consegue fazer de Adão e Eva também escravos de uma rebeldia. E o que traz, querido, a rebeldia, a desobediência, e você não respeitar princípio de autoridade, certamente morrerás. A partir daquele momento, o pecado entra na vida de Adão e Eva. Eles perdem o paraíso, são expulsos, e a partir daquele momento eles experimentam a dura e severa condenação, castigo, punição, coloque o nome que você quiser, por ter desobedecido uma voz de autoridade. Não brinque com o princípio de autoridade. Não desafie a autoridade estabelecida por Deus na terra.
não seja você um repetidor de uma história falida e que deu ruim, irmãos, de Adão e Eva, de desafiar Deus através da desobediência, tocando no princípio de autoridade. Desafiar a autoridade de Deus é uma das piores coisas que alguém pode fazer, e sim, pode trazer severas, graves consequências. Dá um glória a Deus bem alto e bem forte ainda. Eu quero finalizar com você falando sobre talvez, só talvez, tá, irmãos? Não estou afirmando, mas eu me dou a liberdade de pelo menos imaginar que nunca existiu um ser tão lindo no princípio da criação, na essência da sua criação, como Lúcifer. Deus não criou o diabo, irmão. Deus não criou essa coisa horripilante que nós sentimos asco da presença dele. Quem já sentiu presença maligna sabe, você passa até mal, te dá ânsia de vômito, cheira mal. O perverso, o que veio para matar, roubar e destruir. Os céus estavam em ordem. Lúcifer foi criado para uma missão de ser um anjo adorador, de ser o maestro da orquestra dos céus. Lúcifer era incumbido da adoração nos céus. Um dia, seu coração foi tomado de uma ambição tão pequena, de uma ambição tão desnecessária. E a Bíblia diz que ele não fala, mas ele pensa. Ele só pensou, irmãos. Ele não falou, ele pensou. Ele imaginou, dizendo que ele subiria ao mais alto dos céus e construiria um trono mais alto do que o de Deus para ele se sentar. Exatamente naquele momento, ele perde o crédito, ele é expulso, junto com um terço dos anjos dos céus, e é colocado para fora. Todos aqueles rebeldes são expulsos do céu, porque Deus não tolera rebeldia, Deus não tolera rebelião. Deus é especialista em lidar com o espírito de rebeldia. Satanás, o rebelde, ele quer imprimir sobre a minha vida e sobre a tua vida a característica dele, a identidade dele. E levanta a tua mão em nome de Jesus. Porque é que ele morre de ódio de você? Porque você foi amado por Deus de tal maneira que Deus deu Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para perdoar os teus pecados todas as vezes que você erra e que você cai. E o diabo não suporta isso, porque ele errou. Fala comigo uma vez, fala comigo, não teve perdão. Agora eu vou fazer uma pergunta e não precisa me responder. Quantas vezes você errou, irmão? Só hoje. Quantas vezes você errou ao longo desse mês que está finalizando? E daqui a pouquinho nós teremos a ceia para nós renovarmos a nossa aliança com Deus. Dá um glória a Deus aí. E o diabo olha para você e ele te odeia com todas as forças, porque ele sabe que todas as vezes que você vem para a mesa da reconciliação, você, diferente dele, é perdoado. A aliança com Deus é renovada na tua vida para uma eternidade de festa, gozo e alegria com Deus. Como é que você vai perder isso? Se você cair na dele, se você não compreender que todo o princípio de autoridade precisa ser respeitado. Aonde há obediência, fala comigo, a vitória, a bênção. Fala para quem está do seu lado, a obediência te protege. Fala mais alto, a obediência me protege. Põe a mão no seu coração, diga, a obediência me coloca em um lugar de proteção. Fala para quem está do seu lado, quem obedece prospera. Querido, quem obedece prospera em absolutamente tudo.
Porque Deus, Ele tem o prazer de honrar quem está no princípio da obediência. Amém? O espírito de rebeldia está explícito nas Escrituras, ligando a influência genuína da natureza satânica sobre pessoas rebeldes. Lembra que eu falei para você do veneno da serpente e da cobra? Todas as vezes que você perceber, irmão, que o seu coração está começando a ficar resistente com a autoridade, repreenda esse veneno de rebeldia em nome de Jesus. Toda vez que você perceber que você está querendo bater de frente com a autoridade, seja na terra, seja no ministério, seja dentro da sua casa e na sua família, há autoridades que estão sobre a sua cabeça, pai, mãe, professor, patrão, pastor, líderes de célula, homens e mulheres que lideram na casa de Deus. Querido, não cabe a você questionar se Deus levantou, é porque Deus tem um propósito de fazer algo na sua vida, transferiu o que esse líder recebeu para a tua vida. Dá um glória a Deus aí em nome de Jesus, para que você seja o próximo a receber uma patente e transferir a unção da graça, da multiplicação do reino de Deus na terra. Eu declaro isso em nome de Jesus. Coloca para mim, fique de pé, coloca para mim Hebreus 13, 7. Nós vamos finalizar com esse texto. Hebreus 13, 7, preste bem atenção nisso. Pastor, e essa palavra? Essa palavra vai mudar a tua vida, irmão. Eu vou repetir e você vai tomar posse de verdade. Essa palavra vai transformar a tua vida a partir de hoje. Eu falei aqui pela manhã e Deus me ensinou algumas coisas. Xande, tem coisa que eu não preciso ficar morrendo de fazer oração. Tem coisa que não precisa fazer um buraco no chão, né, gastando horas e horas de oração, sendo que eu não cumpro o princípio. Tem coisa que Deus vai falar para você, meu filho, só obedece e o teu milagre vai chegar. Dá um glória a Deus. É simples. A Bíblia fala melhor obedecer do que sacrificar. Tem hora que você está sacrificando, achando que você está fazendo muito, e Deus está falando, eu não quero o teu sacrifício, eu quero a tua obediência. Quando tem obediência, assim como aconteceu com Jesus, há céus abertos sobre a tua cabeça. Posso ouvir um amém? E vem comigo aqui, Hebreus 13, 7. Hebreus 13, 7, vamos ver no 3. 1, 2, 3. Lembrem-se. Dá um glória a Deus aí. Deus está dizendo, lembre-se do teu discipulador, respeite a autoridade que está sobre a vida dele, aprenda com o que ele tem para te ensinar, não julgue a autoridade que está sobre ele, porque ele vai transmitir para você. Levanta a tua mão em nome de Jesus, esta mesma autoridade espiritual ao qual você a partir de hoje vai se mover. Ou seja, e observem bem o resultado do estilo de vida deles e imitem a sua fé. Deixa eu dizer, quando Deus coloca alguém como autoridade, há uma responsabilidade na vida de um líder, de que ele está ensinando pessoas debaixo dele, e Deus, querido, está observando exatamente tudo o que está acontecendo. Se a obra de Deus, se ele colocou alguém para ser imitado, pode ficar tranquilo, não queira você ser um juiz de quem Deus coloca ou de quem Deus está movendo, porque Ele é o dono da obra. Dá um glória a Deus aí. Ei, aquele que está sob líder,
e aquele que está como líder na sua vida, transferindo valores ao qual Deus está olhando e dizendo para você: imite a fé dele. O dia que ele não estiver mais em conformidade com a palavra de Deus, o próprio Deus vai removê-lo, porque a obra é de Deus, ele cuida da igreja. Dá um glória a Deus aí. Ei, o que eu estou dizendo para você: não queira ser você um juiz, mas queira ser você um servo obediente, imitando a fé da sua liderança, ei, recebendo a autoridade que será transferida para você, porque logo, daqui a pouco, levanta a mão em nome de Jesus, Deus vai te colocar numa posição de liderança. Você será um referencial na casa de Deus. Dá um amém bem alto e bem forte aí. Você vai deixar de viver apenas uma vida de um crente que vem para a igreja, assiste culto e vai embora, mas vai te levantar como uma voz profética para este tempo, ao qual as pessoas imitarão a sua fé. Posso ouvir um amém? Por isso a importância de aprender o princípio da autoridade, porque Deus quer fazer de você como Ele fez com o apóstolo Paulo: sede meus imitadores. Bata no peito assim: sede meus imitadores. Diga: como eu sou de Cristo Jesus. Uma autoridade profética que não tem tempo mais para criticar, que não tem tempo mais para fofoca, que não tem tempo mais para desconstruir, mas está ajudando a carregar o santo e poderoso reino de Deus na terra. É isso que eu declaro sobre a tua vida. E sobre você haverá prosperidade, sobre você haverá cura, sobre você haverá alegria, sobre você haverá avanço, sobre você as bênçãos dos céus estarão sendo derramadas, porque Deus tem compromisso com os anjos dele levantados na terra. Talvez você entrou aqui nessa noite preocupado em ouvir uma palavra e uma resposta sobre o problema que você está vivendo. Eu devolvo para você esta bênção ministrada nessa noite. Preocupe-se com o reino de Deus, ame pessoas, cuide de vida. Ei, escolha alguém para evangelizar e para cuidar. Cuide das coisas de Deus e Deus vai cuidar de você. Põe a mão no seu coração, põe a mão no seu coração. Vamos adorar, vamos adorar. E quando o meu eu e o meu orgulho fale com ele, fale com ele. Descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã, curando. Fale com ele, abro, meu filho, e eu abro mão de tudo que sou, só pra seguir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. E Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã no céu. E Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Eu quero ser limpo como Naamã no seu poder. Coloque a mão na sua cabeça em nome de Jesus. Diante desse ambiente profético, diante do fechamento e do selo
dessa palavra que nós, durante todo o mês, nós estudamos sobre a aliança com Deus, o poder da aliança com Deus. Satanás tentou de todas as formas destruir a aliança de muitas pessoas no nosso meio para com Ele, para com a igreja, para com irmãos nesse lugar. Mas eu quero dizer que eu alegro o meu coração, porque o poderoso Espírito Santo estrategou essa igreja, colocou armas poderosas nas mãos dessa igreja, e mais uma vez a igreja triunfou e venceu. Porque é assim que está escrito: nós venceremos as batalhas nele. Eu quero, em nome de Jesus, pedir para que o Espírito Santo de Deus, Ele batize a sua vida com uma unção de quebrantamento espiritual nessa noite. Uma unção de obediência. Fala comigo, obediência. Ore comigo, diga: Espírito de Deus, eu quero experimentar todos os benefícios, toda a graça, toda a promessa que será liberada através da obediência. Ele diz, querido: se atentamente ouvir a minha voz e obedecer, certamente comereis o melhor dessa terra. Não existe uma palavra a ser liberada mais espiritual para uma igreja e para o povo de Deus do que ministrar acerca de obediência. Debaixo de obediência você come o melhor dessa terra. Debaixo de obediência sua terra prospera. Debaixo de obediência teus filhos prosperam. Debaixo de obediência tua casa tem saúde. Debaixo de obediência seu casamento é santificado. Debaixo de obediência você será colocado nessa terra. Fala comigo, como cabeça e não como cauda. Levanta a mão, toma posse, põe no seu coração para que o diabo não roube. Aplauda e glorifica o santo e poderoso nome de Jesus. Se eu fosse você, para ele eu aplaudia mais forte. Glória a Deus.